a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos guias, aos mentores da nossa sala, ao Dr. Bezerra de Menezes, aos benfeitores amigos que trabalham incansavelmente, ajudando-nos, protegendo-nos, amparando-nos, sustentando-nos nas nossas atividades. E vamos pedir a Deus que nos possa envolver nesta hora com os fluidos de que necessitamos, a fim de que possamos todos estar envolvidos num clima de paz, de harmonia, a fim de extrairmos daqui o melhor rendimento, a melhor compreensão para aquilo que aqui vai ser passado hoje. Pedimos que todos esses fluidos amorosos possam ser estendidos não só aos encarnados, mas também aos desencarnados que aqui estão a acompanhar-nos. Pedimos também, igualmente, por aqueles companheiros que habitualmente se encontram connosco, mas que, eventualmente, ainda não estão presentes por afazeres profissionais, que eles possam ser atingidos também por essas vibrações de paz e de harmonia. E assim, pedimos licença aos bons espíritos para iniciar os nossos trabalhos de hoje. Que a paz de Deus fique connosco. Que assim seja, graças a Deus. Descendo, que assim seja, graças a Deus. Eu desejo a todos os irmãos aqui presentes muita paz, muita luz. Como está meu som? Ok, obrigada. Então que possamos neste momento nos harmonizar com a nossa leitura de hoje à tarde sobre o livro Saúde Mental à Luz do Evangelho, de Carlos Barcelli. O título nos fala sobre a maioria. Mas por que eu digo a verdade e não me credes? João capítulo 8, versículo 45. Abraço Vanderlei, Ibravan, Tininha. Bem-vindos. Infelizmente, a maioria dos homens vive de acordo com as suas conveniências, não se importando com o que não lhe diga respeito. Faz ouvidos moucos ao que não quer ouvir. Somente fixa na retina a imagem que lhe interessa destacar. Não se sensibiliza com a dor que não seja sua. Faz questão de ignorar o que lhe contraria o comodismo. Os que não lhe aprovam as atitudes nunca estão com razão. Afasta-se dos que podem influenciá-la positivamente. Condena os que não se pautam pela sua cartilha. Abjura os adeptos de outros credos, com receio de que seja compelida a renunciar às ideias e concepções que defende sequer se dispõe a examinar a possibilidade de estar enganada. Recusa-se mesmo a raciocinar em termos diferentes dos quais está habituada a pensar. E não raro se volta com violência contra quem julga-lhe constituir ameaça e aparente tranquilidade e domínio. O Evangelho de João, ao fim do capítulo 8,
conta que os judeus ortodoxos, após ouvirem a contragosto o que Jesus dizia, pegaram em pedras para atirarem nele. Louve-se, no entanto, a coragem do Senhor, que não cedeu às pressões do meio e assim não recusou testemunho à verdade. Os que atravessam a existência humana sem serem contrariados nos pontos de vista que carecem de ser revistos dela haverão de sair exatamente na mesma condição em que elas chegarão. Então, eu estava aqui canalizando algo sobre esse assunto, essa reflexão que caiu para nós nessa tarde, que o título é: a maioria das pessoas ainda se acomodam. E hoje, lá no nosso estudo na casa, nós falamos muito sobre isso. Olha só que não é coincidência, que programação divina da espiritualidade para conosco, né? Só vem reafirmar que nós vamos ainda nos deparar em grupos de estudo, grupo de trabalho, grupo familiar, pessoas que ainda lutam contra o seu próprio progresso, sua própria evolução, pessoas que têm a sua opinião formada e acham que aquele é o caminho e está certo e não quer, não aceita a opinião de outras pessoas. Acha que aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela aprendeu, né, não precisa ser transformado, lapidado, modificado. Então essas pessoas, às vezes a gente pergunta, mas por que nós temos que estar nesse grupo? Por que temos que fazer parte desse grupo? Por que tem essas pessoas ainda tão arcaicas, né, conosco? Por que é necessário essas pessoas arcaicas fazer parte do nosso grupo? Não porque somos melhores do que aquela pessoa, mas nós também precisamos aprender a lidar com essas pessoas e elas precisam também desta grande oportunidade da sua transformação moral, né? Então é interesse também delas quererem, né, mudar as suas atitudes. Nós não podemos obrigar, que tudo tem seu tempo, é sua hora. E todos, nada passa despercebido aos olhos de Deus, mas tudo tem o seu tempo. Mas até quando a gente vai empurrando, né, essa sua própria transformação com a barriga? Então hoje, aqui no capítulo 7, o Jerry vai nos falar muito sobre essas nossas mudanças, que é a fertilidade do solo. O que nós produzimos nesse solo? E aí, o Jerry usa como título também de Eclesiastes. Lá no capítulo 1, versículo 18, ele nos diz assim: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Ultimamente nós temos falado muito aqui na sala, na Unidos, e também a gente ouve muito nas outras salas doutrinárias, o que é importante hoje para nós. O que ainda necessitamos aqui no plano Terra. Muitos de nós ainda precisamos desses prazeres. Ainda a riqueza material para nós é importante, é fundamental, né? Ainda está dentro desse quadro de felicidade. Se eu não tenho uma conta bancária boa, se eu não tenho, né, uma boa roupa, se eu não tenho um bom carro, eu não sou uma pessoa feliz. Esquece ainda que por detrás de tudo isso existem outros benefícios. E o Ibravan nos diz que a maioria, que para as maioria, riqueza é poder e felicidade. Eu até posso ter essa riqueza material, mas contanto que eu saiba lidar com isso e que eu saiba beneficiar outras pessoas para gerar essa felicidade, né?
E o Carlos diz: eu conheço tantos infelizes com dinheiro. Todos querem só isso, porque esquecem que existem outros benefícios, outras conquistas, né? Outros prazeres bem melhores do que o material. Esquece dos prazeres espirituais, que é o nosso crescimento. E aí o Jerry entra aqui no nosso capítulo 7 nos dizendo a história da culpa. E ele nos relata que ainda estamos submersos numa cultura religiosa que fundamentou na questão do sofrimento e da culpa o caminho para a plenitude humana. A cultura religiosa do Ocidente valorizou historicamente muito mais a questão do pecado do que a felicidade como elemento recorrente da vida humana, como até hoje ainda muitas religiões ainda colocam que o pecado, se tu não casar virgem, se tu traição, inúmeras coisas, é um grande pecado. Não que isso não seja errado, mas da forma que eles colocam, né, a tradução deles faz com que as pessoas, né, se usam isso como uma consolidação real de que aquilo que eles estão cometendo é terrível, que não tem solução, é como se tu fosse arder no mármore do inferno pro resto da vida. Mas existem as oportunidades para em cima do erro. Então, quando a gente erra, a gente sabe que errou e continua ainda errando, né? Nós vamos com certeza ter que responder pelos nossos atos. Mas quando nós sabemos que o erro ele tem conserto e a gente pode mudar no decorrer da nossa caminhada, em cima das nossas vamos dizer assim, as nossas virtudes, as nossas doenças, porque tudo isso é uma doença que o homem traz. Os nossos impulsos, né, os vícios, seja aqueles vícios que não entram o material, mas nas nossas atitudes, tudo isso tem que ser tratado. Então, o Jerry diz que a construção de tal discurso manifestou-se em medo. Todo mundo, quando diz assim, tu errou, tu vai ser crucificado, tu vai, né, queimar no mármore do inferno. Então as pessoas já ficam, né, apavoradas, em pânico. Por isso que muitas vezes, né, isso, joga pedra nele, né, pisa em cima, enforca, né, faz isso, faz aquilo. Então as pessoas já querem fazer justiça com as próprias mãos, né, achando que vai sanar, vai curar, tratar aquele erro. E não é assim. Então a construção do tal discurso, que manifestou-se em diversas épocas como mecanismo ideológico e punitivo, que buscava dar sentido ao problema da existência do mal e aos sofrimentos humanos. Então ainda, não sei se acontece, mas a gente ouvia muito que os padres, quando lá saíam um pouquinho, pensavam alguma coisa impura, né? Saiu um pouquinho daquele plumo, eles mesmos se torturavam. Iam para o seu quarto de reclusão e usavam aqueles cilícios, né? Eles mesmos se autopuniam, porque era pecado pensar em alguma coisa ou olhar para algo diferente. Então eles tinham que se autopunir o seu físico, para que eles não fossem punidos por Deus, por Jesus. Então eles mesmos estavam se punindo no seu físico para purificar a alma. E a gente sabe que não é esse o caminho. E aí o Carlos diz: ativismo e ativismos milenares. Então isso já
vem muito, nossa, né? Anos e anos. Então a problemática do pecado começa, e bem verdade, com a referência ao primeiro pecado, que no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, narra-se conforme as tradições no povo hebreu o famoso mito de Adão e Eva e a queda do paraíso. Olha, veja só. Então todos conhecemos, não é uma verdade, essa narrativa mítica de que dá origem à história dos homens, de suas infelicidades. Ora, ao comer o fruto da árvore do bem e do mal, o casal teria sido então expulso do paraíso por desrespeito ao Criador, projetando como herança natural, não só para os seus descendentes diretos, mas para toda a raça humana, os efeitos de seu ato. É curioso notarmos que Jesus nada falou sobre o pecado original, né? Foi Clemente de Alexandria, lá no século II depois de Cristo, quem relacionou o primeiro pecado. Entretanto, o primeiro pecado com a descoberta do sexo por Adão e Eva. Mais tarde, entretanto, é que surgiu a denominação original para este pecado, dada por Santo Agostinho em 354 a 430, que identificou o pecado original com o desejo sexual e não somente com o sexo. Santo Agostinho, no início do século V, definiu o pecado como uma palavra, uma ação, um desejo contrário à lei divina. Nos séculos seguintes, ocorre todo um desdobramento dessa ideia do pecado original. No seio de cristãos que buscavam se isolar para fugir dos prazeres do sexo, na expectativa de purificar o corpo e a alma, buscando superar a ira, a agressividade, a inveja, a avareza. Segundo a historiadora italiana Carla Casagrande, eles tinham que se concentrar em Deus. Mas a libertação das coisas mundanas podiam cair na própria soberba, que era o maior pecado de todos. E naquela época era o que mais existia, né? Não tinha esse respeito, as mulheres eram usadas, né? Não tinha limite, não tinha a disciplina que se tem hoje. Então, naquela época, né, muitas coisas, né, como Santo Agostinho, que também ele passou por isso, teve a sua experiência viva, e hoje ele consegue nos passar, através das mensagens que ele nos deixou, a importância do equilíbrio, a importância do estudo, da disciplina, a importância da concentração, a importância da sua reforma íntima. Então, ele fala que a libertação das coisas mundanas, né, podiam cair na própria soberba, que era o maior pecado de todos. E nós ainda passamos por isso, muitas vezes. Então, desses cristãos que apareceram na África do Norte, próximo ao deserto, e na Ásia Menor, surge nos mosteiros entre os séculos 4 e 12. O desdobramento daquele pecado original para o denominados 7, às vezes 8, pecados capitais. Vocês lembram quais são os pecados capitais? O Carlos nos diz que os doutores da igreja, apesar do bem que fizeram, criaram também ideias que passaram a ser aceitas pela igreja como dogmas de fé. Soberba, também conhecido como orgulho,
é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. Verdade. Então, olha, será que a gente mudou tanto assim, desta época, lá daquela época até hoje? Será que ainda existe esta ostensiva, arrogância entre nós? Márcio diz todos os exageros. Então, todos esses exageros, o nosso amigo, o nosso irmão, vamos dizer assim, Santo Agostinho, nos diz ainda que pecados capitais foi, entretanto, no final do século VI, que o Papa Gregório Magno fez interessante analogia descrevendo a alma como sendo uma fortaleza atacada por um grande exército, liderado por 7 pecados principais: a soberba, o orgulho, que é o principal líder. O orgulho é o principal líder. E, seguindo pela vanglória, inveja e avareza. A ira, a assídia, tristeza, a gula e a luxúria. Agora, dispomos de alguns elementos para elaborarmos uma análise desse tema à luz do Espiritismo. Como que a espiritualidade pode nos resumir sobre esta colocação, sobre tudo aquilo que, às vezes, dentro de um capítulo, dentro de uma mensagem, dentro dessas colocações aqui que o Jerry nos fez na época, lá no século IV, imagina, no século XII. Como que era? Como é que a gente vai vivenciar se eu não lembro? Eu posso ter vivido nas paz. Como? Não sei nada sobre isso. E aí, dentro da nossa doutrina maravilhosa, aonde essa luz do Espiritismo nos mostra o caminho, e como a doutrina espírita examina esta questão do pecado, como ela nos mostra, como ela examina, como ela nos direciona a entender, a se melhorar. A concordância em relação à ideia do pecado original. Esse pecado original, o que seria? Então, diante de tais questões, encontramos em Leon Denis a seguinte afirmação: a palavra pecado não exprime em si mesma, senão uma ideia confusa. A construção histórica da ideia do pecado servia, entre outras coisas, para a Igreja que, na impossibilidade de explicar os sofrimentos humanos, atribuía a um castigo divino. Vai lá, Sil, pega esse silício e te policia, te purifica o teu físico. Mas o mais importante, não tinha aquela orientação, aquela explanação, aquele aconchego, onde tu pudesse mostrar para a pessoa que não adianta a gente se torturar, se condenar naquele momento, machucar o seu físico, se tu não muda nas tuas atitudes, nos teus atos, nos impulsos que temos, que são tantos os vícios que carregamos dentro de nós. Então não tinha aquela orientação da sua própria reforma íntima. Como hoje nós muitas vezes usamos como exemplo aqui na sala de Santo Agostinho, que ele nos ensinou como devemos fazer a nossa reforma íntima. Todos os dias fazer uma faxina mental do seu dia interior. Como foi meu dia ontem?
O que eu posso melhorar hoje? Em que atitude? Mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma breve história de Santo Agostinho, para que a gente pudesse entender quem foi ele, porque ele não foi tão santo assim, né? Santo Agostinho Aurelius Augustinus nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagastá, província romana da Numídia, região do norte da África. Ele era filho de patrício pagão, talvez descendente de um amigo legionário romano, de Acesa, sensualidade, e de Mônica, mulher de fervoroso espírito cristão, e que veio posteriormente a ser canonizado pela Igreja Católica. A vida de Agostinho foi marcada por uma forte tensão entre esta dupla herança de temperamento paterno e materno. Iniciou seus estudos em Tagaste e Madaura para que pudesse ser eventualmente um professor ou magistrado. Seu pai, Patrício, sacrificou-se para enviar Agostinho a Cartago. Agostinho passou sua juventude ligado aos prazeres da carne. A despeito dos esforços de seu pai para que estudasse em Cartago, não gostava de estudar nessa cidade. Teve relacionamentos amorosos fora dos padrões da época e também um filho Adeodato, que faleceu na adolescência. Foi também nessa época que teve contato com a filosofia ao ler o Hortêncio de Cícero. Leu os evangelhos, mas estes lhe pareceram pueris. Assim, Agostinho buscou a verdade no maniqueísmo. Com o falecimento de seu pai, teve que regressar a Tagasté e lá abriu uma escola. Tempos depois, exerceu o cargo de professor de retórica em Cartago. Pelo fato dos alunos não se interessarem pelos estudos, apenas o faziam para cumprir obrigações familiares. Decidiu mudar-se para Roma. Enquanto aguardava sua transferência, passou a ler obras de Aristóteles, na tradução latina. Agostinho havia negligenciado os estudos de grego em sua juventude. Agostinho ficou pouco tempo em Roma. Estava imerso em grandes questões intelectuais. Nessa mesma época havia abandonado o maniqueísmo e passou a frequentar a academia platônica, tendo contato com o neoplatonismo. Logo em seguida, transferiu-se para Milão, conheceu Santo Ambrósio, bispo de Milão, que contribuiu para sua conversão ao cristianismo por volta de 386. Batizou-se na Páscoa do ano seguinte. Ao regressar a Tagaste, vendeu as propriedades paternas e criou uma comunidade monástica. Pretendia passar a vida inteira estudando racionalmente o cristianismo. Em 391 tornou-se presbítero em Hipona. Anos depois tornou-se bispo de Hipona. Agostinho produziu diversas obras, sendo que algumas delas visavam combater determinadas doutrinas, entre elas os astrólogos, judeus, maniqueus, hoje eu tô com a língua presa, priscilanistas, donatistas, pelagianos, arianos e apolinaristas. Suas principais obras são as seguintes: contra os acadêmicos, solilóquios, do livro Arbítrio, de Magistro, Confissões, Espírito e Letra, A Cidade de Deus e Retratações. Então,
eu quero agora aqui mostrar para vocês ideias fundamentais sobre o livre-arbítrio e a origem do pecado. O tema livre-arbítrio, na etimologia latina, significa livre decisão na perspectiva inaugurada por Santo Agostinho. A liberdade passou a ser uma opção do ser humano de determinar o seu caminho, cujos parâmetros de escolha estão delimitados por uma ordem exterior, a qual estabelece o valor ou a desvalor de cada opção. No pensamento de Santo Agostinho, há várias dicotomias que orientam a sua concepção de livre-arbítrio, que pode ser agrupadas em dois grupos opostos, conforme segue no quadro abaixo, que eu vou ler para vocês. E aí ele coloca aqui a seguinte, que nós temos o bem e o mal, existência e ausência, a retidão e o pecado, a razão, a paixão, felicidade, infortúnio, lei eterna, lei temporal. Para um cristão, é um dilema saber que Deus, criador de tudo que existe com perfeição, possa ter criado o mal. São inevitáveis as perguntas. Só um minutinho. Ou ainda, se o pecado procede dos seres criados por Deus, como não lhe atribuir a existência do pecado. Por isso, Santo Agostinho necessitava de todas as maneiras refutar a origem divina do mal. Em O Livre-Arbítrio, Santo Agostinho define o mal como sendo a ausência de Deus, lá em 1995. Essa ausência é decorrência da opção do ser humano por um caminho que afasta do bem, uma vez que o mal não pode vir de Deus. Assim surge a ideia de livre-arbítrio como aquilo que confere ao ser humano a vontade livre de decidir seguir ou outro caminho. Logo, a fonte do mal é o próprio ser humano, que por livre decisão afasta-se de Deus e consequentemente cria o mal. Esta dicotomia entre o bem e o mal preparou o terreno para a formulação de dois conceitos que reestruturam a noção de livre-arbítrio: a retidão e o pecado. A retidão consiste na submissão das paixões à razão. O pecado, por sua vez, é o inverso, consiste na submissão da razão às paixões. A causa do pecado é a vontade livre, decorrente do livre-arbítrio, uma vez que nada força a razão submeter-se às paixões, nem esta razão. Por isso, só quem tem o livre-arbítrio pode pecar. Um problema surge. Se o livre-arbítrio é a origem do mal no mundo, por que Deus deu ao ser humano? Ou seja, se não houvesse o livre-arbítrio, não haveria pecado. Não se trata da colocação inicial de Santo Agostinho, que procurava afastar que Deus pudesse ter criado o mal. Em resposta a essa indignação ou indagação, Santo Agostinho diz que o livre-arbítrio é um bem, é um dom de Deus. Ele dá o exemplo da visão, que é um dom de Deus que permite ao ser humano enxergar. Não é porque se pode pecar por meio dos olhos, cobiça, que Deus não deveria ter dado a visão. É por causa do livre-arbítrio, o insensato. Isto é, o ser humano, cuja mente é dominada pelas paixões, pode, com justiça, ser castigado por ter feito um mau uso do seu livre-arbítrio. Santo Agostinho, em 1995, diz que
Sem o livre-arbítrio, não existiria justiça nem a retidão. De nada adiantaria elogiar os retos e condenar os maus. O problema do livre-arbítrio está em fazer mau uso deste, e não de condenar Deus por tê-lo concedido ao ser humano. Em tese, para Santo Agostinho, o ser humano tem a possibilidade de não pecar. É o poder de decidir que quer ou não pecar. É nesse sentido que deve-se compreender o livre-arbítrio, como causa do pecado. Estabelecido que a causa do pecado era o livre-arbítrio, surge a necessidade de saber o que era o que não era pecado. Para Santo Agostinho, lança mais uma dicotomia, a lei eterna, a lei temporal. A lei eterna é a razão suprema de tudo, a qual é preciso obedecer sempre, em virtude da qual os seres humanos bons merecem uma vida feliz, felicidade, e os maus uma vida infeliz, infortúnio. Santo Agostinho, lá em 1995, ele diz que ordena ao ser humano que se desapegue do amor pelas coisas temporais e que se volte para as coisas eternas, que conduzem à beatitude, por ser a razão suprema. A lei eterna é a verdade, é a verdadeira liberdade. Consiste em seguir a lei eterna. A verdade está na mente humana, isto é, na razão, já que por meio da razão que se descobre a verdade. Santo Agostinho também nos diz que a nossa liberdade consiste em estar submetido à verdade. Essa verdade é o nosso Deus mesmo, o qual nos liberta da morte, isto é, da condição do pecado. O que lembra a frase de Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já a lei temporal é aquela que pode ser alterada com o passar do tempo e que protege o ser humano em relação às coisas temporais, vida, integridade física, força, beleza, a fim de salvaguardar a paz e a ordem na sociedade. Santo Agostinho também nos diz que o castigo da lei temporal consiste em interditar e privar os seres humanos das coisas temporais. Ela não pune o apego demasiado a essas coisas temporais, apenas pune quem os subtrai injustamente de outrem. Quando questionado sobre os impulsos que levam o ser humano a agir diferentemente do que gostaria de ser ou agir, Santo Agostinho sustenta que, embora o ser humano seja livre para pecar ou ter uma vida reta, essa necessidade de pecar vem do hábito. Diz o seguinte, Santo Agostinho, lá em 1996, o inimigo dominava o meu querer, e dele me forjava uma cadeia com que me apertava. Ora, a luxúria provém da vontade perversa. Enquanto se serve à luxúria, contrai-se o hábito. E se não se resiste a um hábito, origina-se uma necessidade. Era assim que, por uma espécie de anéis entrelaçados, por isso lhes chamei cadeia, me segurava em dura escravidão. Voltando aqui, vocês estão entendendo toda essa minha colocação de Santo Agostinho? Vocês viram a explicação? Eu nunca tinha lido nada dele assim, mais claro. A gente sempre lê ali uma mensagenzinha ali, uma mensagenzinha aqui dele, né? Mas todo o porquê da transformação dele, vocês viram lá no início do que ele era, o que ele fazia? Isso que eu não cheguei toda, porque é bem grande.
né? Senão a gente não vai conseguir hoje sair daqui sem terminar esse capítulo. Mas houve uma transformação que talvez na aula que vem eu vou colocar ainda a história de Santo Agostinho, para a gente entender como que fez com que ele mudasse tanto. Como que ele se voltou para sua transformação? O que levou ele a mudar tanto nas suas atitudes? Porque muitas vezes nós buscamos na doutrina o melhoramento, mas a gente não quer, a gente não aceita a mudança. A gente não aceita sair daquele local, a gente não aceita nem tirar o pijama, sair de dentro de casa. Como que nós vamos mudar os nossos hábitos se nós não aceitamos a opinião alheia? A gente não aceita, né, uma troca de informação. A gente sempre quer ser a vítima. Então, voltando aqui, quando Jerry nos fala sobre a importância do espiritismo em nossas vidas, né? Falei aqui sobre a palavra pecado. O que é esse pecado que muitas vezes nós criamos dentro de nós? O que seria a violação da lei acarreta a cada ser? O que acarreta dentro de nós? Esse pecado que a gente carrega dentro de nós anos e anos. Então as palavras muitas vezes nos enganam. Nós nos enganamos muitas vezes com determinadas palavras. Então esse pecado que estamos falando aqui é historicamente impregnado de uma acepção condenatória que visa insuflar temor no ser humano. E Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, lá, meus amores, ele nos adverte no sentido de evitarmos, no campo doutrinário do Espiritismo, usar palavras ambíguas, que já carregam consigo uma acepção amplamente difundida, consolidada, cultural e mentalmente. Então, cremos que essa advertência pode ser estendida para a palavra pecado. Não há, amigos, na visão espírita, um pecado original conforme aquele da tradição hebraica, escrito no mito de Adão e Eva. E digo, essa narrativa, ela trata evidentemente de uma fábula amplamente difundida e ainda visa atrelar a ideia de salvação às práticas confessionais, justificando o status do dominante de certas religiões. E eles usam ainda isso como pecado. Que muitas vezes o homem só pode ter relação sexual para procriar, mais nada. Fora disso é pecado mortal. Nem, né, com seu marido, com a sua esposa. Então eles usam ainda isso como algo impuro. Então essa racionalidade, né, foi muito bem construída para nos prender a uma ideia de culpa. Isso mesmo, Tininha. Então, da qual, por sermos humanos, somos naturalmente herdeiros, que trazemos, né, de geração a geração. A culpa é o temor. São construções da mentalidade medieval. E justifica o papel da igreja. O Espiritismo não reproduz tal mentalidade. Se quisermos fazer uma análise espírita desta questão, deveremos compreender a vida como um processo dinâmico de experiências para o espírito. A evolução espiritual passa, então, a ser forjada pelo exercício da liberdade, associada à lei de causa e efeito. E é a lei da reencarnação. Nesse sentido, o erro ou as faltas humanas são dimensões naturais do processo de aprendizagem do espírito para fixar os valores reais da vida que lhe cumprem atingir o bem e o amor.
A origem dos erros humanos, entretanto, pode ser compreendida como ascendente primitivo, que os instintos animais devem ter exercido de início sobre as aspirações da alma. Sendo assim, a serpente tentadora não é outra coisa senão a personificação dos desejos ou a solicitação dos sentidos mais grosseiros. Do ponto de vista mais restrito, o egoísmo pode ser visto como o carro-chefe que, associado ao orgulho, desencadeia uma série de outros sentimentos que, embora façam parte da experiência humana, representam núcleos e potenciais pouco evoluídos, fontes de energias afastados do amor e do bem. Agora talvez possamos compreender melhor o conceito de Santo Agostinho, identificando como um erro humano uma palavra, uma ação ou um desejo contrário à lei divina. Essa lei divina, estudada na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Ela consubstancia as aquisições no bem, nos ângulos positivos da vida. Portanto, podemos dizer que ao longo do seu processo evolutivo, o espírito humano vem construindo um arcabouço psicológico, núcleos em potenciais, partindo das faixas instintivas para as aquisições nobres. Nesse sentido, o egoísmo, a solidariedade, soberba, humildade, modéstia, ostentação, ira e brandura, entre tantos outros sentimentos, são estruturas construídas em erro e acerto. Ao longo do tempo, que serão devidamente elaboradas ao sabor da força mesmas das coisas que conduz o homem para a fatalidade do amor. O erro, meus amados, é um instrumento pedagógico de aprendizagem, do qual todos nós utilizamos ao longo da nossa história. Desta forma, devemos desconstruir a ideia de culpa e construir a ideia de responsabilidade, que instrumentaliza o indivíduo a ser agente criador, expressão divina, o seu progresso ético, estético e espiritual. Então não adianta a gente conhecer tudo se nós não entramos em ação. Sabemos que existe o mal e o bem, mas eu escolho o mal. Eu busco o mal. Eu estou buscando essa sintonia. Eu sou responsável. Que atitude devo ter perante ao meu próximo? Mas se eu conheço a vingança, sei que existe a raiva, a soberba, o ódio, né? Sentimentos que não são legais, por que eu ainda deixo que isso me domine? Por que ainda eu não confio plenamente naquilo que eu busco nas leis de Deus? Por que é tão difícil exercitar? Por que esse solo, né? Por que essa fertilidade nesse solo ainda, ela não é fértil devidamente? Por que eu permito que esses insos tomem conta dessa terra? Por que eu não cuido dessa terra? Por que eu não vou lá e tiro todos os dias aquele inso que está querendo sair ali para ir lá apagar, afogar, matar tudo aquilo que eu já trago dentro de mim, que são sentimentos bons, que eu sei que eu tenho capacidade de deixar aflorar e trabalhar? Por que é tão difícil? Porque eu ainda me deixo dominar pelo negativo, seja do encarnado, seja do desencarnado. Eu me permito exatamente o orgulho. Eu ainda deixo que o orgulho, né, deixe esse véu nos meus olhos, me deixa aqui parada no tempo
não permite que eu dê o primeiro passo, né, em trabalhar isso dentro de mim, todos os dias, como ensina Santo Agostinho, os nossos impulsos, as nossas enfermidades, tudo aquilo que se torna um vício constante na nossa vida é uma doença. Um vício que nos coloca para baixo, um vício que nos permite a sermos pessoas tristes, infelizes, pessoas apagadas, pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas que têm seus talentos, que têm condição de progredir, de ensinar, porque Deus deu talento a todos nós. Todos nós nascemos com esse talento. Cada um tem que descobrir o seu talento. Mas muitas vezes nós criticamos o talento do seu vizinho, até aquele que faz parte da sua vida no dia a dia, porque nós não temos a coragem de colocar em ação. Então, que essa fertilidade do solo, como disse aqui Eclesiastes, os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Enquanto nós não nos conscientizarmos que não é o material que vai nos tornar pessoas felizes, plenas, pessoas leves, vamos dizer assim, nós somos sofredores. Enquanto nós não tratarmos da nossa alma que está doente pelos vícios e nos deixamos enganar com facilidade por promessas, porque Deus não nos promete nada, mas Ele nos mostra o caminho através dos seus emissários, através desses amigos maravilhosos. Bem-vinda, Didima. Sinta-se abraçada. Então, como ainda eu às vezes me questiono muito. Muitas vezes, quando eu estou num grupo onde eu vejo que muitas pessoas ainda são tão arcaicas, né, na sua maneira de pensar, ainda não tem aquela disciplina, mas eu vou lá e me digo assim: Deus, quem sou eu para criticar? Quem sou eu? Mas aquilo está sendo um exemplo que eu também já fui assim. Mas eu tive que me esforçar muito, eu tive que perseverar muito. Muitas vezes vontade de desistir, pegar a bolsa e dizer: sai daqui, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui, que é onde só tem problema. Mas até a gente se conscientizar que o problema ele é necessário para que a gente saiba, com delicadeza, com amorosidade, né, trabalhar esse solo, aonde muitos pisam e não se dão por conta aonde estão pisando. Então, esta fertilidade que cada um tem dentro de si e é responsável por ela, vai ser cobrada de nós um dia. O que tu fez com todas as tarefas, as tribulações que foi dado para ti e tu não colocou nem 1% em prática? Então, meus amados, que tudo que a gente ouviu aqui hoje sobre Santo Agostinho, que nos deu como exemplo, né, nos mostrou que não é fácil. Para ele não foi fácil a mudança. Até ele acordar, né, até ele aceitar as leis de Deus, que ele questionava muito, porque a Igreja Católica cobrava dele muitas coisas e também passava coisas que não eram reais. Ele foi criado com aquilo. E quando ele começou a ver que não era bem assim, ele começou a ter a sua própria opinião, começou a mostrar o que era a inveja, o que era os ciúmes, o que era o ódio, a vingança e outras coisas mais. Ele começou na sua transformação moral, nas suas atitudes, a mostrar para aquele povo o quanto eles podiam também mudar. E assim somos nós muitas vezes, que somos observados nas nossas atitudes. Às vezes um gesto carinhoso, uma palavra bem colocada, uma palavra verdadeira dentro daquilo que Deus nos ensinou. Não faça para o seu próximo aquilo que tu não gostaria que fizesse para ti. Esse é um dos principais caminhos. Se colocar sempre no lugar do ser. Porque quando a gente se coloca no lugar do ser, a gente passa a sentir o verdadeiro amor. A gente passa realmente a se amar.
e a se respeitar. Não se permitam, amados, que o ódio, a inveja, os ciúmes, não deixem que os talentos de vocês venham aflorar. Não se compare com ninguém. Sejam vocês verdadeiros. Se doam com amor e carinho, mas sem esperar nada em troca. Hoje mesmo lá na casa nós falamos sobre isso, no nosso estudo, que o mais importante é tu fazer, mas estar feliz por aquilo que tu está fazendo. Agora, quanto que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo, é problema deles. Eu tenho que fazer dentro daquilo que foi me dado, com carinho, com respeito, com disciplina. Não apontar o erro do outro, porque quem sou eu para apontar? Então hoje é esse nosso estudo. Encerramos o item, a história da culpa, que é dentro da fertilidade do solo, capítulo 7, do livro Desafio da Felicidade, do Jerry de Almeida. Semana que vem nós vamos falar sobre a fertilidade da experiência humana. Né? Nós já estamos bem no fim já desse livro. Então eu espero que eu possa ter contemplado um pouquinho com cada um de vocês o que o Jerry, né, esse irmão, amigo, assim que eu digo, que nos passa no nosso dia a dia, as dificuldades que enfrentamos, né, nos livros que ele nos tem nos passado. São vários livros e a gente acho que já está no 5º livro dele estudando, né? E cada vez que a gente escolhe um livro dele para estudar, a gente vê o quanto nós precisamos ainda trabalhar as nossas indiferenças. O quanto que nós precisamos curar essas chagas que trazemos dentro de nós, que são muitas, né? Que são esses 7 pecados, como ele disse, né? E como Emmanuel Santo Agostinho nos falou e descreveu cada um deles com perfeição. Então eu quero agradecer. Eu hoje estou fazendo esse estudo porque ontem eu fiquei sem energia elétrica, e eu quero agradecer a Sil e o Carlos, com o Márcio, mais a Dulce, que estiveram aqui na sala ontem colocando uma leitura do Evangelho para a sala não ficar fechada. Muito obrigada. E por isso que eu estou colocando hoje o nosso estudo, para não ficar atrasado. E eu estou fazendo já o cronograma do mês de junho do Evangelho no Lar. Então, amanhã já vai estar no Face. Quem vai fazer quinta-feira. Quero só saber se eu posso colocar na escala esse mês de junho. Então tá bom. Então obrigada, eu vou descer para que agora a gente possa entrar nas vibrações, nas preces direcionadas. Eu quero pedir para vocês hoje que a gente possa emanar para nossa irmã Andréia, que ela não está bem, ontem ela foi parar no hospital. Conversei com a filha dela ontem, fiquei assim canalizando ela, mandou um WhatsApp. Não, esse estudo é às segundas-feiras, tá, Tininha? Às 15 horas. Eu só troquei para hoje, porque ontem eu não pude estar na sala, a gente trocou, eu fiz hoje. Mas às terças-feiras nós vamos voltar ao nosso horário normal, viu, Sil? Então, depois eu quero conversar rapidinho com vocês, tá? Depois das vibrações. Vocês esperem aí que eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou descer, então. Quem vai fazer, tô descendo. Vamos aprender muito e agora nos resta colocar em prática tudo que aprendemos aqui. Então, sendo assim, vamos passar para o momento especial, esse momento das vibrações, onde vamos vibrar por todos que estão precisando. Quem desejar pode colocar os nomes na área do texto ou mesmo pensar na pessoa que esteja precisando. Senhor Jesus, Mestre amado querido,
Que essas vibrações possam chegar ao nosso planeta como uma luzinha piscando, em forma de amor, de paz, de carinho. Envolve todos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas maternidades, as mamães que ganharam seus bebês no dia de hoje. Envolve também essas crianças que reencarnaram. Envolve todos que estão internados devido à droga ou álcool. Pessoas que estão perdendo a sua vida devido a esses vícios. Que elas possam ter consciência que nada fará bem eles continuarem assim. Vibremos por todos que estão sem emprego, passando por dificuldades sendo elas materiais ou espirituais, envolvendo todos que estão doentes em suas casas, envolvendo nossa amiga Andréia, que ela receba toda a vibração de amor, de paz, de carinho. Envolve todas as casas espíritas, principalmente aquelas que andam em conflito. Envolve todas as salas de estudo espírita, envolve todos que estão sem religião, sem fé, sem vontade de aprender, de caminhar, que todos possam enxergar a luz no fundo do túnel, lembrando todo problema passa, nada é eterno, tudo passa. E sendo assim, Jesus, abençoa cada componente aqui dessa sala, abençoa também os desencarnados que vieram participar conosco, abençoa nossos amigos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa tarde, que todos possam receber essas boas vibrações. E sendo assim, peço humildemente para o Espírito de luz que venha fluidificar as nossas águas, contido em nossos copos, em nossos fios, em nossas garrafinhas, trazendo no laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. E esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a, e conforme a nossa necessidade, o nosso merecimento, ao tomarmos dessa água com muita fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, por mais essa tarde, pela companhia de amigos de luz, de amigos encarnados e dos amigos desencarnados também. Permaneça conosco hoje e sempre. Sendo assim, convido nosso amigo Carlos que levante a mão para fazer a nossa prece de encerramento, desejando a todos um lindo final de tarde. Todos fiquem com Deus, com Jesus. Um beijo a todos, passando, Carlos. Então vamos encerrar os nossos estudos de hoje e vamos agradecer a Deus a oportunidade que nos deu de aqui estarmos hoje, uma vez mais, a estudar a doutrina espírita, envolvidos pelo seu amor infinito, pelos bons espíritos, os nossos guias espirituais, que nos prestaram toda a ajuda indispensável, que nós possamos pôr em prática as instruções recebidas e que Deus nos permita que nós possamos sair daqui com paz, tranquilidade, harmonia, possamos sair bem melhor do que entramos e que possamos pôr em prática as instruções recebidas. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Que assim